Na pequena e esquecida vila de São Lázaro, o sol parecia relutante em brilhar nessa manhã de outono. As nuvens cinzas pairavam pesadamente sobre os telhados de barro, como se quisessem aninhar-se nas casas, trazendo consigo o lamento das memórias de um passado melhor. Entre aquelas paredes cobertas de trepadeiras vivia Clara, uma jovem mulher de olhos profundos e um semblante que carregava o peso de uma dor imensa. Há 5 anos, Clara havia perdido sua mãe em um trágico acidente que deixara sua vida desprovida de cor e alegria. Desde então, a solidão tornara-se sua única companheira. No quintal da casa, uma lamparina antiga balançava suavemente ao vento, o vidro embaçado por dentro. Clara acendia a chama todas as noites, como um ritual silencioso, iluminando a escuridão que invadia seu coração. Para ela, aquele pequeno lampejo representava mais que uma simples luz. Era um símbolo de esperança perdida, um farol que mal conseguia orientar seus passos desorientados. Como um solitário faroleiro em uma noite sem estrelas, Clara se sentia à deriva, procurando algo para se agarrar, mas sempre se deparando com o vazio. Sua rotina se resumia a ir ao mercado local, observar as pessoas à distância e retornar para sua casa, onde o eco do silêncio ressoava como um testemunho de suas feridas emocionais. As risadas das crianças na praça faziam seu peito apertar. A alegria delas apenas evidenciava a perda de sua própria infância. Em seus sonhos, Clara via sua mãe como se estivesse viva, compartilhando segredos e risadas. Contudo, ao acordar, a realidade cruel a envolvia como um manto pesado. Naquela manhã, enquanto a chuva começava a tamborilar nas telhas, Clara ouviu um som incomum vindo do quintal. O estalo dos galhos chamou sua atenção e um leve tremor de curiosidade balançou sua alma cansada. Ela se levantou lentamente, o ritmo de sua respiração se intensificando a cada passo em direção à porta. Ao abrir, um ar gelado a envolveu, e a visão que encontrou parecia surreal. Um menino, com feições empoeiradas e olhos brilhantes, como se carregasse a luz da própria infância perdida. Ele estava ali, com um pequeno animal moribundo nos braços, buscando abrigo contra a chuva que caía cada vez mais forte. Clara hesitou por um momento, lutando contra a vontade de voltar para dentro, de se proteger daquela dor que o garoto poderia trazê-la. O olhar do menino, no entanto, era tão vulnerável quanto o da lamparina que ela acendia todas as noites, repleto de uma esperança que ela mesma não conseguia sentir. A imagem símbolo, que havia sido um símbolo de sua dor, agora pulsava com o desejo de salvar, de ajudar. A tempestade rugiu mais forte, e Clara, sentindo a empatia a invadir, deu um passo à frente. O que aconteceu com ele? Ousou perguntar, sua voz trêmula e cautelosa. O olho do menino encontrou dela, e naquele instante, os dois pareciam compartilhar não apenas um momento, mas uma conexão inexplicável, sua dor ecoando mutuamente. Mas antes que as palavras pudessem se transformar em ação, um trovão retumbou no céu escuro, fazendo seu coração disparar. O som trouxe um arrepio, não apenas pela aproximação da tempestade, mas pela real possibilidade de que aquela noite poderia ser diferente, um convite ao início de uma inesperada jornada. A tempestade se intensificava, criando um manto de som que abafava o mundo exterior. Clara, apesar da hesitação, sentiu sua determinação crescer ao olhar para aquele menino, que segurava o pequeno animal com tanta ternura. Seu rosto sujo e as roupas encharcadas revelavam uma vida dura, mas em seus olhos havia uma centelha ancestral de esperança, um brilho que lembrava o reflexo da lamparina que ela acendia todas as noites. "Meu nome é Samuel", disse o menino, a voz quase perdida entre os estalos da tempestade. Eu encontrei esse gatinho no caminho. Ele está muito mal." Ele ergueu um pouco o animal que mal conseguia se mover, e Clara sentiu seu coração se apertar. "Vamos, entre", decidiu Clara, dando um passo para o lado e abrindo a porta mais para que ele pudesse entrar.
O gesto foi quase automático, mas ao mesmo tempo um impulso que desafiava sua natureza solitária. O menino hesitou, um medo sutil de rejeição tingindo seu rosto. Eu não quero incomodar. Você não está incomodando, respondeu Clara, com a voz mais suave do que pretendia. Você e o seu gatinho precisam de ajuda. E assim, a porta se fechou atrás deles, como se o mundo lá fora tivesse sido esquecido, escrutinado pelo poder daquela tempestade. Dentro de casa, o cenário era mais escuro, quase melancólico. As paredes pareciam se encurtar, absorvendo o calor do corpo dos dois. Clara acendeu a lamparina e a luz amarelada iluminou seu espaço, revelando os objetos que arrastavam suas memórias nostálgicas. Fotos empoeiradas, brinquedos de infância empilhados em um canto e a solidão teimosa pairando no ar. Samuel colocou o gatinho no chão e Clara se agachou para examinar a pequena criatura. Estava sujo e tremia, mas a centelha de vida ainda touçava. Ela buscou uma toalha e começou a limpar o animal, permitindo que sua mente flutuasse entre as ações e as memórias vivas de sua infância. Naquele momento, as lágrimas ameaçavam brotar novamente, mas, em vez disso, ela apenas sorriu. Você sabia cuidar de animais? Perguntou Samuel, seus olhos brilhando com uma inocência quase mágica. Eu pensei que você seria diferente. Como assim diferente? Clara questionou, um fio de curiosidade a invadindo. As pessoas só olham para si mesmas, nunca para os outros, disse o menino, enquanto ajudava a colocar o gatinho em uma caixa que Clara encontrou. Mas você se preocupa. O comentário o fez sentir um leve calor no rosto de Clara. Poucas palavras haviam sido tão simples, mas carregavam um peso significativo. Depois de algum tempo, o gatinho começou a relaxar em seus braços quentes. O calor da lamparina iluminava seus rostos, e a atmosfera cobria-os como um cobertor macio, afastando um pouco da tempestade que rugia lá fora. Clara e Samuel trocaram olhares curiosos, um tentando decifrar o outro. Ela se lembrou de sua mãe, como costumava contar histórias sempre que chovia. A presença daquela criança despertava uma sensação de familiaridade e proteção que Clara havia perdido. Fazia anos que ela se sentia como um barco à deriva em mares agitados, mas agora estava lentamente encontrando um ponto de ancoragem. Por que você estava fora durante a tempestade? Clara perguntou, intrigada pela bravura daquele pequeno ser. Eu estou sozinho, respondeu Samuel. A fragilidade em sua voz se transformou em determinação, como se cada palavra carregasse o peso de uma história não contada. Aconteceu algo, e eu precisei sair de casa. Não queria deixar o gatinho lá. Os ventos frios uivavam do lado de fora, como se quisessem entrar. Samuel sentiu a responsabilidade e a conexão com aquele garoto crescerem em seu coração. Numa fração de segundo, ela viu não apenas a dor de Samuel, mas também o eco de sua própria solidão. Era uma revelação que poderia quebrar o gelo entre eles. Samuel, você pode ficar aqui por quanto tempo precisar, disse Clara, sua voz firme e cheia de compaixão. Eu tenho espaço e posso te ajudar. O gesto simplório recheado de significado ressoava em ambos. Era um momento de entrega e conexão que transcendia o medo da vulnerabilidade. Você realmente faria isso? As palavras mal sussurradas de Samuel a fizeram perceber a profundidade de sua dor e da necessidade infantil de segurança. Sim, Clara respondeu, o sorriso que esboçou se iluminando por toda a sala. Tornou-se claro que, ao abrir a porta de sua casa a Samuel, ela também havia aberto a porta de sua alma, permitindo que um fio de conexão brotasse onde antes havia apenas vazio. Os dois trocaram olhares que pareciam carregar conversas não ditas, e a tempestade, com seu furor, parecia-se ter se acalmado. Mas antes que pudessem digerir aquela nova realidade, um clarão iluminou o céu e um trovão estrondoso fez suas almas pulsarem. Ambos olharam para a janela e lá fora a chuva continuava a cair, poderosa e lavando as marcas que a solidão deixara. E ali, em meio à escuridão e à luz suave da lamparina, uma nova esperança começou a germinar, como uma flor que brota entre as fendas da calçada.
Era um pequeno passo que prometia transformar suas vidas para sempre, mas que caminho essa transformação tomaria? Enquanto a tempestade rugia, uma sensação de expectativa tomou conta do espaço, como se ambos fossem impulsionados por um novo propósito. A tempestade lá fora intensificou-se, mas dentro da casa de Clara, algo menos visível começava a se formar. A esperança que germinara entre eles, suave e delicada, logo mal se sustentava frente ao peso do passado. Com a noite avançando, Samuel ficou mais calado, perdido em pensamentos. Clara, percebendo a mudança, decidiu que precisava cercear aquela barreira que aparecia de repente entre eles. "Você tem família?" perguntou Clara, ao tentar quebrar o silêncio que parecia denso e palpável. Seus olhos buscavam os de Samuel, que olhavam fixos no chão, quase inaudíveis. "Meu pai, ele..." As palavras de Samuel se desfizeram em um murmúrio, como uma semente levada pelo vento. Clara notou que uma sombra passara sobre seu pequeno rosto. Tudo o que Samuel carregava parecia estar preso entre a dor e o medo, como um pássaro aprisionado em uma gaiola. "Ele não é bem, não é fácil de lidar", Samuel finalmente revelou, os olhos evitando o contato, como se cada nota de dor pudesse entrar na sala e quebrar o frágil laço que eles haviam construído. O passado de Samuel começava a se desenhar de uma maneira que Clara não esperava, e sua mente rapidamente se encheu de imagens de uma vida difícil. O peso daquela carga emocional parecia sobrecarregá-la. Clara sentiu um misto de empatia e confusão. Como ela poderia ajudar um garoto que, ao que parecia, sofria de uma forma que ela nunca experimentara? O calor da conexão que sentira antes agora era um desafio. Uma pergunta se formou em sua mente. E se eu não conseguir ajudá-lo? O ambiente ficou pesado e a cena que antes parecia promissora começou a mexer-se em um mar de incertezas. A lamparina tremia e a luz do fogo dançava com inquietude, como se estivesse refletindo suas próprias inquietações. Os pingos de chuva que corriam pela janela pareciam ter o mesmo ritmo da adrenalina cascando por seu corpo. A sensação de impotência se aproximava e o frio do exterior insistia em querer entrar. "Se você quiser sair, pode ir", Clara disse, as palavras soando como um convite e um ultimato ao mesmo tempo. Era o fim da parede de proteção que havia construído com tanto cuidado. Ela precisava se justificar para si mesma, mas ao mesmo tempo, não queria que Samuel fugisse daquela oportunidade. "Eu não quero sair", exclamou Samuel, a voz carregada de intensidade. "Mas é só que eu não sei." Nesse momento, Clara percebeu que não conhecia o verdadeiro peso do que Samuel carregava. Essa fraqueza o tornava mais humano e a vulnerabilidade a unia ainda mais. No silêncio do desabafo, a jovem conseguiu ver, apesar das nuvens escuras que ainda pairavam, uma oportunidade de transformação. Ela respirou fundo e decidiu que era hora de abrir-se mais. "Eu também só quero que você se sinta seguro. Isso é tudo o que importa para mim neste momento." Suas palavras pareciam um eco do coração, mas a incerteza ainda pairava no ar. Um rápido olhar entre eles foi suficiente para permitir que a ideia de um sonho compartilhasse espaço com a realidade cruel. A distância emocional começou a se dissipar, mas uma nova sombra se formou com a aparição de um velho conhecido de Clara, a culpa. Era um sentimento persistente, resquício de um passado que voltava por ela ter permitido um novo laço a ressoar em sua vida. Então, a tempestade fora de casa se intensificou ainda mais. Claras gotas que já caíam em profusão começaram a transformar-se em raios, e um trovão profundo e ameaçador retumbou no céu. A mulher teve a sensação de que o mundo estava desmoronando lá fora, mas ali dentro elas precisavam batalhar contra a força das tormentas que cresciam em seus peitos. "Você terá que enfrentar o seu passado, Samuel, e eu terei que enfrentar o meu." Clara disse que instantaneamente arrependeu-se ao ver a treva que tomou o rosto do garoto. Samuel, com seu olhar agora da mistura de vontade e medo, sentou-se no chão, um gesto que parecia, não obstante, parte de uma vida cheia de queda. "E se eu não conseguir?" Sua pergunta estava repleta de fragilidade.
Então, nós tentaremos juntos, Clara falou. Esse lado dela era o que poderia mantê-los seguros, mesmo em meio ao caos. E as palavras ressoaram como um eco em um espaço reverberante. Uma pausa ficou entre eles, um instante de decisão. A intensidade do momento fez o tempo parecer parar, e enquanto o som da chuva preenchia o ambiente, Clara sabia que a jornada deles apenas começara. Que o peso do passado poderia ser escalado, mesmo que o caminho estivesse repleto de dúvidas. Agora, ambos se sentiam desafiados a dar o primeiro passo. Mas poderiam vencer a tempestade que se aproximava ou se afundar nela? Antes que pudessem responder, um novo trovão cortou o céu e a casa tremeu como se estivesse respondendo à sua hesitação, e o mundo exterior parecia estar mais próximo do que nunca. As perguntas pairavam, os desafios cresciam e um novo caminho se erguia, repleto de incertezas, mas também de esperança. O vento uivava do lado de fora, como uma grande fera em busca de abrigo. A casa, antes um refúgio caloroso, agora se tornava uma prisão entre quatro paredes pesadas de lembranças. Clara e Samuel estavam cercados pela tempestade, mas a maior tempestade estava dentro deles. A dúvida se avolumou como as nuvens sombrias sobre a vila, e, ao mesmo tempo em que a água se acumulava nos telhados, suas emoções eram uma correnteza de insegurança e dor. Clara sentou-se ao lado de Samuel, ambos encostados na velha lareira apagada, a fumaça do passado ainda visível em seus olhos. Ela observava o garoto, o seu rosto marcado por uma dor que Clara sabia bem como era. Samuel fechou os olhos, como se desejasse poder apagar o mundo e com ele suas memórias. Mas a tormenta do lado de fora apenas ilustrava a tempestade interna. Eu não consigo mais, ele murmurou, sua voz quase perdendo-se em meio ao barulho ensurdecedor da chuva. A culpa é pesada demais para carregar. Eu não sei se sou forte o suficiente. Clara desejou poder tocar a ferida em seu coração e aliviar a dor, mas ela mesma estava à beira do abismo emocional. Recordou-se de sua própria luta quando perdeu a mãe. O vazio que havia invadido sua vida e como cada passo parecia ser contra uma correnteza impiedosa. O eco da solidão apertava sua alma e temia que, se adentrasse muito fundo em sua própria dor, não conseguiria mais retornar. Talvez você não precise carregar tudo sozinho, ela finalmente respondeu, tentando transparecer coragem. Talvez possamos encontrar um jeito de lidar com isso juntos? Samuel a olhou, os olhos cheios de temor e esperança. Mas e se eu falhar? E se o passado nunca deixar de me atormentar? A chuva continuava a cair, e ao olhar pela janela, Clara viu a água subindo na rua, um rio turbulento que ameaçava levar tudo em seu caminho. O cenário fúnebre à sua frente trajou os sentimentos de desespero que começavam a se infiltrar em seu coração. A imagem do mundo desmoronando ecoou em sua mente. Seu lar estava a um fio de se tornar um fragmento quebrado, assim como os seus ideais de segurança e amor. À medida que a noite se escurava, a conexão entre eles se tornava um jardim em meio à tempestade, mas com a sombra da falta de confiança pairando sobre suas cabeças. Clara desejou dar um passo adiante, mas a dúvida a paralisava. A dúvida de que não era suficiente, de que seu passado a comprometeria de maneira irrevogável. O tempo passou e o silêncio tomou conta da sala, exceto pelos ecos do lado de fora. O relâmpago rasgou o céu novamente, e por um momento a luz iluminou o lugar. Clara percebeu o quão longe havia chegado e, ao mesmo tempo, quão distante ainda estava. O peso da responsabilidade em ajudar Samuel era um fardo que ela não sabia se poderia carregar. Com um gesto comum, Clara se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, a água formava poças pesadas e a terra se tornava um lamaçal. Um velho símbolo de transformação, talvez de queda, mas essas poças também poderiam ser o começo de algo. Uma vida renovada que cresceria e floresceria após a tempestade. Do lado de fora, uma peça familiar da paisagem, um velho carvalho, balançou sob a força do vento.
O coração de Clara disparou ao lembrar-se do tempo em que costumava se encostar nele, colocando seus medos e inseguranças em sua casca robusta, acreditando que, se crescesse forte o suficiente, conseguiria superar todo o resto. Agora, a imagem do carvalho pareceu um farol de esperança em sua mente. Samuel, ela falou, girando-se em direção a ele, abstraindo sua autocrítica por um momento. Lembra do carvalho lá fora? Ele já passou por tempestades muito mais ferozes. Ele ainda se ergue, forte e resistente. Talvez não possamos evitar a tempestade, mas podemos aprender a ser como ele. Podemos encontrar nosso caminho a partir dela. Os olhos de Samuel brilharam um pouco com a metáfora, mas a dúvida continuava lá, como uma sombra que não se afastaria tão facilmente. O eco de suas palavras reverberou no silêncio, ameaçando quebrá-lo de volta em pedaços. E se não tiver como? E se tudo destruir e nos deixar sozinhos? A tristeza no olhar dele fazia o coração de Clara apertar. A pressão da responsabilidade mútua os envolvia como uma névoa inquietante. Às vezes, é na solidão que encontramos os maiores recursos para crescer. Clara tentou convencê-lo. Não podemos controlar o que vem de fora, mas podemos escolher como reagir. A dor não será eliminada, mas podemos aprender a dançar sob a chuva que nos machuca. Samuel se levantou da poltrona, uma mudança significativa em sua postura. A dor ainda estava ali, densa, mas havia um novo resquício de determinação em seu olhar. Clara percebeu que, mesmo nas dificuldades, a semente da esperança podia brotar e dançar sob a chuva. Mas antes que pudessem se reconectar, um novo trovão estourou violentamente, a força do som atingindo a casa como um chicote. A luz apagou-se momentaneamente, envolvendo-os na escuridão. O medo invadiu a sala, como um monstro pronto para devorá-los. A casa, antes um abrigo, tornava-se uma carcaça interminável de insegurança. A imagem do carvalho forte fora de casa agora parecia distante e irreal. Um lembrete de que a luta em seu interior não havia sido vencida. Espantosamente, a conexão que havia começado a construir ameaçava desfazer-se em uma fração de segundo, levando consigo toda a esperança. Clara voltou ao seu lugar, sentindo a pressão apertar em seu peito. O desespero quase a consumiu. Como ela poderia ser a âncora para Samuel se estava à beira de se afundar também? Neste momento de negação, enquanto a casa tremia e a tempestade estrondava, o eco da imagem do carvalho empalideceu. A conexão com Samuel havia se estreitado e ele parecia compreender a fragilidade do vínculo deles. Naquele momento, ambos sabiam que a jornada juntos estava longe de terminar, mas o caminho que se elevava diante deles estava repleto de curvas estranhas e inseguras. Mas talvez fosse isso que a vida lhe oferecia, a possibilidade de crescer em meio à tormenta. Na escuridão mais profunda, o murmúrio da chuva lembrava que, mesmo quando tudo parecia perdido, a esperança poderia ainda estar a um passo distante, esperando para ser descoberta. De alguma maneira, eles tinham que encontrar um caminho, mas agora, nessa esquizofrenia emocional que pairava na sala, Clara e Samuel percebiam a profunda solidão que podia se igualar ao amor que estava nascendo. A chuva caía incessantemente e a luta pela superação ainda estava por vir. Cada dia seria um desafio, mas juntos, talvez, eles pudessem descobrir os segredos de se erguer até mesmo em meio ao caos. Mas a pergunta permanecia. Conseguiriam vencer a tempestade que insistia em testar suas almas? O tempo definiria. E o som da próxima trovoada ecoou, como um aviso de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquela noite, enquanto as nuvens pesadas pairavam no céu, o céu parecia ter absorvido toda a luz do mundo. A chuva que caía incessantemente não era apenas água, e lágrimas da própria terra, e Clara e Samuel se viam como meros navegantes em um mar de incertezas. Contudo, em meio à tempestade, uma leve brisa trouxe um hálito do que poderia ser a esperança.
Clara, sentada à mesa da cozinha, observava a água escorrendo pelas janelas como pequenos rios. A lamparina ao seu lado se apagou. A chama diminuiu até ser apenas uma brasa tremoluzente, mas, ainda assim, lutava contra a escuridão. Um gesto que antes era trivial, agora se tornava uma missão sagrada. Clara se levantou e, com um movimento relutante, acendeu novamente a lamparina. O pequeno brilho iluminou o ambiente e, de repente, o espaço se sentiu um pouco menos opressivo. A luz não apenas iluminava o cômodo, mas parecia sussurrar promessas de um futuro mais brilhante. Clara encarou a chama e, enquanto sua mente vagava, lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre como o fogo representava a vida, a fé e a resistência. Era um reflexo do que era o ser humano, uma luta constante contra as trevas, mas também um símbolo de calor e união. Foi nesse momento que Samuel adentrou o cômodo, trazendo com ele a fragrância úmida do ar decorrente da tempestade. Um olhar cúmplice entre eles, um entendimento silencioso se formou. Ele observou a lamparina acesa e, embora seu rosto estivesse marcado pelo cansaço, algo nos seus olhos brilhava, uma luz que clamava por um renascimento. Se 2 pequenos sonhos forem capazes de reacender a luz, imagina o que poderíamos fazer juntos, Samuel disse, com uma voz suave, como uma canção antiga. Suas palavras caíam sobre Clara como água da chuva sobre a terra seca. Havia uma nutrição nos seus sentimentos e a esperança começou a brotar em seu coração. A conversa continuava, enquanto ambos falavam sobre suas dores, suas batalhas invisíveis e o desejo profundo de se erguer. Cada palavra que trocavam parecia remover um pouco da radiação escura que os envolvia, substituindo-a por um calor reconfortante. Clara sentia a resistência em seu interior se dissolver, como as nuvens que, após uma tempestade intensa, se dissipam para revelar um céu amplo e azul. No entanto, o peso de suas ansiedades e medos mal enterrados não desapareceria facilmente. Samuel revelou com a fragorosa sinceridade que caracterizava suas interações o que o havia trazido àquela vila. Fui deixado para trás, Clara. Leva tempo para fugir da dor do abandono, disse ele, sua voz embargada. Mas sua presença me fez perceber que, se somos capazes de nos ver, talvez possamos começar a curar. As palavras de Samuel, como fragmentos de um quebra-cabeça, permitiram a Clara visualizar sua própria dor. Ela também tinha se sentido abandonada em sua luta, mas agora, ao olhar para Samuel, percebeu que ambos eram navegadores inexperientes em um oceano tempestuoso, e mesmo assim poderiam ser a âncora um do outro. Ambos tomaram uma decisão silenciosa naquela noite: não permitir que a tempestade os dilacerasse. O vínculo que lentamente se formava entre eles era um espaço seguro para os dois explorarem suas vulnerabilidades sem medo de julgamento. A conexão floresceria em amor, mas antes disso, eles precisavam enfrentar os demônios que os assombravam. E assim, o pequeno ritual de acender a lamparina se tornou um símbolo de sua nova aliança. Toda vez que olhassem para a luz, lembrariam que, em meio à escuridão, um sopro de fé poderia iluminar seus caminhos. Na noite seguinte, a tempestade continuou, mas algo novo habitava aquele lar. Clara e Samuel se compuseram para receber a chuva, e ao invés de temer o mundo lá fora, eles decidiram que sairiam juntos para se expor à tormenta. A cada passo, a confiança se transformava em coragem. Enquanto a água encharcava o solo, a dupla começou a dançar sobre a chuva, rindo, livres do fardo que tanto os aprisionava. Clara olhou para Samuel e viu não mais a fragilidade que antes a aborrecia. Em vez disso, vislumbrou um jovem decidido a enfrentar o futuro, disposto a se levantar. O som da chuva se tornava um acorde e a dança transformava o medo em leveza. Eles se seguravam um ao outro e suas almas capturavam a força que cada passo oferecia. E ali, naquela pista improvisada de lama e amor, os dois podiam sentir o peso dos mundos que carregaram. Era um momento de pura liberdade, um vislumbre de vida plena. Naquele instante, as sombras das preocupações e inseguranças desapareceram, deixando apenas espaço para um novo começo.
No entanto, enquanto a conexão se fortalecia, um pensamento recorrente persistia em Clara. A tempestade exterior poderia ser um reflexo das tempestades que habitavam o coração. Mas, à medida que seus sorrisos se tornavam cada vez mais espontâneos, Clara percebeu que a luz da lamparina agora queimava mais forte em seu interior. Mais do que nunca, ela acreditava que a verdadeira fortaleza não era a ausência de dor, mas a capacidade de dançar, mesmo quando a vida se apresentava como um turbilhão. Enquanto giravam sob a chuva, a imagem do carvalho forte se reconfigurava em suas mentes. Era um símbolo de resiliência e crescimento, um lembrete de que raízes profundas podem suportar as tempestades mais ferozes. E assim, enquanto a dança continuava, a promessa de um novo amanhecer surgia aos poucos, como um oásis no meio do deserto. Clara e Samuel estavam a um passo de descobrirem que mesmo a mais densa bruma, se iluminada pela esperança e pela crença no amor, poderia desvendar caminhos inesperados. No entanto, a verdadeira prova ainda estava por vir. A tempestade ainda rugia, e o eco de seus desafios ainda estava por ser enfrentado. Mas juntos, Clara e Samuel estavam prontos para se lançar em direção à luz, um passo de cada vez. A dúvida poderia ser uma sombra passageira, mas a fé, agora reacendida, seria sua lanterna em meio à escuridão. E assim, quando a manhã finalmente chegou, era como se um novo ciclo estivesse prestes a começar. O mundo estava mudando e a conexão deles começava a se aprofundar, desafiando fronteiras e revelando as verdades ocultas que até agora tinham medo de enfrentar. Fim do bloco 5. O céu, antes repleto de nuvens pesadas, começou a mudar de forma sutil. Com a tempestade finalmente se dissipando, Clara e Samuel decidiram ir além da pista de lama onde haviam dançado. Eles estavam prestes a cruzar o limiar de um novo capítulo. Mas a verdade é que o eco das dificuldades ainda ressoava em seus corações, um lembrete constante de que a batalha não havia terminado. Foi numa manhã impregnada de um odor de terra molhada que uma nova provação se apresentou. O sol, ainda hesitante, ardia em um brilho dourado que atravessava as nuvens, criando uma luz suave e acolhedora. Clara olhou para Samuel, já sentindo algo familiar, um misto de amor e inquietação. Era assim que a vida se desenrolava, momentos de calma seguidos de ondas inesperadas de luta. A pequena vila começava a despertar, mas a paz ainda era incerta. Um rumor de preocupação envolveu o ar, como se todos ainda estivessem aguardando a próxima tempestade. Clara e Samuel foram até a praça central, onde moradores discutiam em voz baixa. Havia um claro temor no olhar dos outros, um aviso que disparou sinos na mente de Clara. O mal-estar na vila não era apenas um eco da tempestade, era a ameaça de uma nova emergência, uma crise que poderia facilmente consumir a todos. Clara, Samuel disse, segurando suas mãos nervosamente. Aconteceu algo no campo. Eu ouvi que o novo poço secou e a colheita deste ano está comprometida. A vila se prepara para o pânico. As palavras de Samuel cortaram como um lamento, trazendo à tona uma nova camada de ansiedade. Clara se lembrou do que a dor havia ensinado, da força encontrada mesmo antes da dor ser revelada. Desta vez, a necessidade era coletiva. O peso da responsabilidade era compartilhado. Sem hesitar, Clara tomou a decisão. Precisamos ajudar. Precisamos oferecer algo além de palavras de consolo. Se a vida é um ciclo de desafios, então podemos ser a luz que ilumina esse momento, em vez de nos deixarmos apagar pela escuridão. Juntos, Clara e Samuel convocaram os jovens da vila, compartilhando a ideia de um esforço conjunto, uma jornada para recuperar o poço, um verdadeiro clamor por união. As medirias, no entanto, estavam cheias de temor. A resistência e o desconforto nas vozes de alguns drenavam a esperança de outros. Não vale a pena, um velho agricultor murmurou desconfiado. O trabalho é em vão, não há garantia de que conseguiremos nada. O peso daquela afirmação tentava sepultar a fé de Clara.
Mas, pesarosa, sua determinação só crescia. Lembrando-se das danças sob a chuva, da força que descobriram, Clara se levantou. Sua voz mais firme e clara que nunca. O que importa é a tentativa. Dizem que passado é dor, mas só a união nos faz superar essa dor. Que esta jornada possa ser um símbolo e não um fardo. Juntos somos mais fortes. A crença dela reverberou em vários ouvintes. Samuel, ao seu lado, sentiu a faísca da determinação crescer. Mesmo muito afetado pela desconfiança que o envolvia, ele postou-se em pé ao lado de Clara. Era hora de encarar o desafio lado a lado. As primeiras palavras de apoio começaram a ecoar. A comunidade se movera e um coração batia forte. O trabalho começou com um pequeno grupo de voluntários. Clara, Samuel e outros se dirigiram ao poço. Encontraram poços que haviam sido abandonados, a terra e a esperança haviam sido esquecidas. Mas a terra estava viva. Mesmo seca, ela ainda possuía potencial, um lugar onde as raízes profundas de um futuro melhor poderiam crescer. As mãos começaram a cavar, empunhando picaretas e pás com determinação. O sol já estava alto quando vislumbres de água foram descobertos. Uma fonte fraca, mas existente. O grupo vibrou em júbilo e até o velho agricultor, antes cético, tomou coragem para se juntar a eles. Ali, todos estavam mergulhados em um trabalho compartilhado, mesmo acima das nuvens de medo e desespero. Ao final da tarde, seus corpos estavam exaustos, mas os olhos refletiam uma nova luz. Para Clara, aquele esforço coletivo tornou-se um símbolo de renascimento, uma verdadeira metamorfose. De mãos sujas e sorrisos cansados, eles deixaram de ser apenas vilarejos e se tornaram comunidade. Com cada golpe da pá, uma gota de esperança foi semeada. À medida que o poço começou a encher, uma força renovada brotou em Clara e Samuel. Os ecos de riso e entusiasmo percorriam o ar, dissipando as sombras de incertezas que antes os oprimiam. A lamparina dentro de Clara acendeu em um novo vigor, iluminando um futuro onde a solidariedade seria o farol. E assim, quando o sol se pôs e as estrelas pontilharam o céu quase livre de nuvens, Clara e Samuel souberam que haviam feito mais do que cavar um poço. Eles haviam enterrado a desesperança e cultivado uma conexão profundamente enraizada. Olhando um para o outro, as palavras não eram necessárias. Eles sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que ainda viesse. No ar, uma nova canção começou a ressoar. Juntos, eram como as árvores em uma floresta, preparadas para enfrentar as tempestades e celebrar a luz, contribuindo para o novo ciclo que surgia a cada dia. O clímax de suas histórias se entrelaçava, ressoando através de cada batida de seus corações. Mas, ao voltar para casa, uma sombra ainda se escondia nas entrelinhas de euforia. As vozes de que a paz era efêmera ecoavam. Seria essa conquista apenas um oásis e não uma pós, uma tempestade ainda poderia se avizinhar? Clara sabia que sua batalha estava apenas começando, mas agora era fortalecida pela força vital de todos ao seu redor. E assim, entre sorrisos e sombras, Clara decidiu que, independentemente do que o futuro guardasse, sua fé e a conexão que tinham construído juntos sempre seriam seu maior tesouro. Na manhã seguinte, o sol nasceu com um brilho suave, banhando a vila com uma luz dourada que parecia prometer um novo começo. As crianças, com a energia de um novo dia, corriam pela rua, rindo e brincando, como se um milagre tivesse acontecido. Clara e Samuel se encontraram no centro do vilarejo, onde um pequeno grupo se reunira em torno do novo poço. Olhando as faces sorridentes ao seu redor, um calor reconfortante se espalhou pelo peito de Clara. Ela se sentia finalmente parte de algo maior. Enquanto Samuel falava com os moradores, Clara se afastou um pouco. Precisava de um momento para assimilar toda a mudança que tinha ocorrido. Sentada em uma pedra próxima, ela observava as crianças banharem-se de alegria. Aquela cena lhe trouxe à mente lembranças dos tempos sombrios, quando a água escassa era motivo de medo e ansiedade, e as risadas pareciam ecos distantes,
quase impossíveis naquelas épocas difíceis. Mas agora, a risada das crianças era um cântico de renascimento, um hino à esperança. Ao seu lado surgiu Dona Teresa, a anciã da vila, que sempre tinha palavras sábias a oferecer. Você vê, minha menina, a luz que brilha não é apenas do sol, é a luz que você acendeu. A força que você e Samuel trouxeram abençoou nossa comunidade, disse Dona Teresa, com um sorriso que iluminava suas rugas. As palavras dela ressoaram em Clara, fazendo seu coração pulsar com uma nova determinação. Mas e o futuro, Teresa? Perguntou Clara, com a sombra da dúvida se aproximando novamente. O que acontecerá se a tempestade voltar, se a água secar novamente? A velha senhora olhou nos olhos de Clara, penetrando sua incerteza. A chuva pode até demorar, meu bem, mas a chuva sempre volta, e quando ela voltar, você estará preparada. A verdadeira força não está apenas na água que brota, mas na comunidade que você cultivou. Clara refletiu, correndo os dedos sobre a lamparina que tinha guardado em seu bolso. A pequena chama interior que ela havia acendido não era apenas sua, era compartilhada com todos. A lamparina agora simbolizava uma luz coletiva, um farol que iluminava não só suas vidas, mas as vidas de toda a vila. Clara sorriu, realizando que um novo papel estava se formando para ela na comunidade. Um papel que não dependia das questões do passado, mas que se firmava no presente e no futuro que estavam construindo juntos. As semanas passaram-se tortuosas, com a vida da vila se ajustando ao novo ritmo. Contudo, as vozes da incerteza não se calaram na mente de Clara. O que aconteceria se as dificuldades voltassem? Na calada da noite, enquanto os sons tranquilos da vila preenchiam o ar, Clara se propôs a criar uma nova tradição. Assim, as noites de conversa ao redor do poço tornaram-se frequentes, onde todos se reuniam para compartilhar histórias, experiências, medos e alegrias. O poço, agora, não era apenas um recurso hídrico, mas um espaço de conexão humana. A presença de Samuel ao seu lado se tornou um ânimo adicional. Juntos, eles começaram a planejar um festival de celebração, onde cada membro da comunidade poderia trazer algo para compartilhar, não somente em termos de alimentos, mas em alegria e conhecimento. Precisamos lembrar sempre que somos um em cada dificuldade e cada alegria. Que a luz que encontramos seja a luz que levemos, ele disse, com os olhos brilhando de entusiasmo. Aquela ideia acendeu um novo sopro de vida em Clara. E assim, durante o festival, a vila floresceu em risos e danças, enquanto todos celebravam não apenas a água, mas a união que havia sido formada. Era um ecossistema de apoio e amor, em que cada um contribuía e onde a venda de lágrimas se tornava risada em flor. O poço, agora cercado de flores coloridas, simbolizava a resiliência e a esperança que haviam surgido. Clara, de pé no centro, observava sua comunidade transformar-se a cada instante. Ela estava, naquele momento, plena. Por fim, ao olhar para a lamparina, agora acesa e iluminando o dia, Clara compreendeu que as tempestades e os medos nunca desaparecem completamente, mas que a luz que cada um trazia para o coletivo faz a diferença. A verdadeira união não se baseava na ausência de dificuldades, mas na disposição de enfrentá-las juntos com coragem e amor. E em meio ao riso e à música, Clara sussurrou uma oração não em palavras, mas em sentimentos. Que a luz nunca se apague, que cada gota de água se torne um reflexo da força que cultivamos juntos. Por ali, como se fossem uma partitura harmoniosa, o eco das vozes de esperança preenchia o ar. E com isso, a comunidade floresceu, não apenas como um vilarejo, mas como um lar.